Jamendo.com. Olá, seja bem-vindo a mais essa transmissão da nossa Santa Casa Fernandópolis. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o Julho Amarelo, esse mês, um mês que lembra sobre as hepatites virais. E para isso nós vamos receber hoje aqui na nossa transmissão o nosso médico, que é especialista em infectologia, com reconhecimento pela Associação Médica Brasileira e também pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele que também é especialista em prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, mestre em bioengenharia e atua como médico infectologista no Hospital de Ensino Santa Casa Fernandópolis e também no Centro de Atendimento às Doenças Infecciosas e Parasitárias, o CADIP de Fernandópolis, Dr. Maurício Favalesa. Doutor, seja bem-vindo a essa nossa transmissão para falar sobre um tema tão importante, um tema que deu até um nome, uma cor a um mês que é esse mês de julho. Boa noite, Denner. É muito importante a gente estar aqui para falar sobre esse tema, né? E alertar a todos a importância das hepatites virais no nosso cotidiano. Esse é um assunto muito relevante em termos de saúde pública, né? E vamos estar falando um pouquinho aí sobre a doença. E já que a gente já começa, né, falando sobre o Julho Amarelo, muitas pessoas não têm conhecimento, não sabem o que de fato são as hepatites virais. O que elas são? Então, assim, hepatite é um processo inflamatório no fígado, né? E quando a gente fala de hepatites virais é quando esse processo é causado por vírus, né? Nós temos vários vírus que podem causar hepatite, entre eles os principais vírus hepatotrópicos, né? Que são os vírus da hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E, que esses são aí os que a gente vai comentar um pouquinho mais. E dá ênfase, de acordo com o número de casos, né, principalmente a hepatite A, B e C. Por que essas doenças, né, as hepatites, elas são tão importantes até chegar de uma forma com que tenha um mês exclusivo para se debater? Por que ela é tão preocupante? Olha, na verdade é de acordo com a epidemiologia mesmo, com o número de casos que a gente tem, né, a nível mundial. Então a hepatite viral é um grande problema de saúde pública e são doenças nas quais, né, algumas delas, que nós vamos falar aqui, por exemplo, hepatite B e C, são doenças que cronificam, pode levar pacientes a cirrose, né, e inclusive pacientes a óbito. Então nós temos aí formas de prevenir, formas de tratar essas doenças. Quais são as diferenças? Tem alguma diferença que é muito gritante? Ou quais são as diferenças básicas entre essas hepatites? Como você citou, A, B e C, né? São três tipos diferentes, né? Isso, então como nós estamos falando dessas três principais, né? Lembrando aí que eu já falei que nós temos outros, né, subtipos, outros vírus, né, que podem causar. Mas se tratando da hepatite A, por exemplo, o vírus a gente adquire da forma oral, né? A gente fala que é um ciclo fecal oral, até porque esse vírus a gente adquire ele se alimentando ou com mão contaminada ou água contaminada, então a gente adquire por via oral esse vírus. Já o vírus da hepatite B e C, nós temos aí uma transmissão via sanguínea, né, através de instrumentos com sangue contaminado, agulha, ou às vezes um alicatinho de unha, uma escova de dente. Então você tem que ter aquele sangue em contato com o sangue para poder estar transmitindo, né? Quem recebeu
transfusão sanguínea, principalmente aí antes de 1993, né, que a gente não tinha um controle tão grande desse vírus C, né, então fundamental a gente conhecer as formas de transmissão. E via sexual também para o vírus da hepatite B e C, né, que o uso de preservativo aí é um grande modo da gente conseguir prevenir essas hepatites. E como que a pessoa sabe que ela está com hepatite? Quais são os primeiros sintomas que a gente pode dizer assim? Então nós temos algumas fases, né, dessa doença. Principalmente na fase aguda, algumas pessoas podem às vezes nem sentir nada, né, mas outras podem ter aí dor no corpo, febre, diarreia, vômito, né, pode aparecer alterações de manchas de pele, alterações de articulações. Então são sintomas que a gente vê em outras viroses, né? Algumas pessoas vão ter um comprometimento maior do fígado, então algumas pessoas vão ficar amarela, né, que a gente fala que tem icterícia, pode alterar a coloração das fezes, e algumas pessoas elas podem evoluir para a forma crônica da doença e chegar até uma fase de cirrose, aí quando vai ter aí os sinais e sintomas de cirrose mesmo. Além desses sinais, também existe o teste que é feito, correto? Sim, nós temos exames para diagnosticar as hepatites, né? Nós temos exames sanguíneos sorológicos, né, para hepatite A, B, C, né, e as demais hepatites. E nós temos testes rápidos, tá, sorológicos rápidos para hepatite B e C, que está disponível em toda a rede. Uma coisa que é importante esses exames, esses testes, eles são indicados serem feitos rotineiramente ou apenas quando realmente se tem a suspeita do caso? É importante que todo mundo faça o teste, né? Nós estamos falando aqui de formas de transmissão onde as pessoas estão expostas a esses vírus. Então é importante que todo mundo procure a unidade para poder fazer exames, tá? Então são exames, igual eu falei, os testes rápidos estão disponíveis gratuitamente, né? Isso é fácil de fazer e é fundamental que todos façam. É claro que a gente tem algumas populações, né, que a gente orienta que faça isso como rotina, né, mas os exames estão disponíveis para todo mundo e todo mundo que nunca fez deve fazer. Existem alguns casos em que as pessoas elas são indicadas que não façam o teste ou não tem? É indicado para todo mundo? Não, as pessoas podem fazer. Isso está indicado e está disponível aí para todo mundo. Então, igual eu falei, os testes rápidos, por exemplo, de hepatite B e C, unidade de saúde, lá nós no CADIP, todos nós temos esses exames disponíveis. E como que é feita a prevenção? Existe alguma maneira de se prevenir no dia a dia? Já existe, por exemplo, a gente tem agora, estamos passando pela pandemia da Covid, que o tema central é a vacina. Nós temos quais são os tipos de prevenções, né, que nós temos para as hepatites? Então, assim, no primeiro ponto, hepatite A, isso basicamente são medidas de higiene, né? Saneamento básico, higiene das mãos, higiene dos nossos alimentos, né? Ter hábitos saudáveis, para que a gente não tenha essa ingesta do vírus, né? Então, esse é o primeiro ponto para hepatite A. Né? Vai muito aí do saneamento básico, né? Toda a rede de esgoto canalizado, então, né, a gente tem essa forma de se prevenir contra a hepatite A. Hepatite B e C, conforme nós falamos que tem transmissão sanguínea e sexual, se tratando de sangue, né, é importante primeiro que as pessoas façam um diagnóstico, né, para que não sigam, às vezes, transmitindo sem saber que tem a doença. Segundo ponto é que não compartilhem nenhum objeto que provoque sangramento com outra pessoa. Então, agulha, né, não pode compartilhar, é descartável. Utilizou em você, tem que descartar. Né, e qualquer outro material que possa provocar sangramento. E, se tratando aí da parte sexual, da relação sexual, é o uso do preservativo. E outra forma de prevenir, Dene, é com a vacina. Né? Nós temos a vacina para hepatite A, nós temos a vacina para hepatite B. Vacinando para hepatite B, a gente também previne a hepatite D. Tá? Então, nós temos vacina para esses vírus. Não temos para todos. Exemplo aí, hepatite C, a gente não tem vacina, mas a gente tem vacina para A e para B, consequentemente aí para hepatite delta. Então, importante também vacinação. Falando em vacinação, uma coisa que é importante que a gente aprendeu um pouco com a Covid, que existem os grupos de risco, né? Existe isso também para hepatite? Quem pode tomar vacina, qualquer idade ou tem uma idade certa? Como funciona
a vacinação nesses casos? Olha, a vacinação para hepatite A e B está no nosso Programa Nacional de Imunização, então ela inicia lá desde o nascimento já, então as crianças já têm inclusa no seu programa já a vacinação para esses vírus, e os adultos devem se vacinar, então olhar na sua carteirinha também, né, se você tem essas vacinas em dias, caso tenha dúvida, levar essa carteirinha para a unidade de saúde para ser avaliado, e pode ser vacinado na fase adulta. Então, todos podem se vacinar contra esses vírus. E quando a gente fala dessa prevenção, mas também existe o tratamento, né? E aí que entra, no caso, a Santa Casa, faz parte dos tratamentos ou do tratamento que existe para a questão das hepatites, ou a gente já entra numa fase mais avançada? Como funciona essa parte da fase mais clínica e da fase hospitalar? A maioria das hepatites são tratadas fora do ambiente hospitalar, né? Então, falando de hepatite A, os medicamentos são para os sintomas, de acordo com os sintomas de cada um, e é uma hepatite autolimitada, tá? A hepatite A, ela não vai cronificar, esse vírus não vai permanecer por longo tempo no organismo. Então, ela não vai gerar em si uma doença crônica. Então, o tratamento basicamente ambulatorial. Tem casos que precisam ser hospitalizados, sim, os casos de maior gravidade, e aí esse tratamento é feito na parte do hospital. Da hepatite B e C também a maioria dos casos é feito no ambulatório, mas pacientes podem também ter gravidade tanto na fase aguda da doença, como principalmente as complicações da fase crônica, que é a cirrose. Então aí as hospitalizações no paciente cirrótico com esses vírus passa a ser um pouco mais frequente. E o hospital participa dessa fase do tratamento. Porém, os medicamentos utilizados para hepatite B e C são medicamentos por via oral que o paciente utiliza em casa, não há necessidade dele hospitalizar para fazer o tratamento dessa doença. O tratamento dessa doença, basicamente, ele vai acompanhar no ambulatório e vai fazer o tratamento em casa. Hospital, só quando esse paciente tiver algum fator de gravidade, tiver descompensado da sua doença, para poder estar procurando aí o hospital. Mas é importante, né, saber que nós trabalhamos, tanto a Santa Casa quanto as demais unidades, elas trabalham em rede, né? E quando a gente tem essa prevenção inicial lá na rede básica, na estratégia de saúde da família ou nas unidades, já também evita a questão da hospitalização desses pacientes que são mais graves, né? Por isso é importante esse acompanhamento e essa campanha do Julho Amarelo, você também enxerga dessa forma? Correto, Denner. Grande parte dos pacientes portadores de hepatite C, por exemplo, eles não têm sintomas e eles estão com vírus. E às vezes quando eles começam a sentir alguma coisa, o fígado já está muito alterado, já está às vezes num padrão de cirrose. Se esse paciente fosse diagnosticado previamente, ele não chegaria a um quadro de cirrose, porque ele trataria e curaria. Hepatite C nós temos cura com o tratamento. Hoje em dia o tratamento é tomado em média 12 semanas de remédio e o paciente consegue a cura em torno aí de 95% a 98%. Então, o grande foco é prevenção, né? E além da prevenção que nós falamos aí, do uso de preservativo, de não compartilhar materiais, de fazer vacinação, né, de higienização das mãos e vacina, o diagnóstico é uma forma da gente estar prevenindo que essa doença seja passada para outras pessoas, até porque a pessoa vai conhecer o seu diagnóstico, e a partir disso ela fazer o seu tratamento e evitar que a doença evolua no organismo. Então, e por fim, né, também você disse sobre o CADIP que faz o atendimento. Eu acho que muitas pessoas elas não conhecem como que é o fluxo ou como funciona o atendimento do CADIP. Como que essa unidade trabalha e como que as pessoas podem ter acesso a esse serviço? O CADIP é um centro especializado, né? Então, basicamente, o diagnóstico pode ser feito em todas as unidades básicas de saúde, até porque tem disponível testes rápidos e tem disponível também exames laboratoriais quando necessita. Quando o médico da unidade básica acha que o paciente, né, tem alguma alteração hepática sugestiva ou tem algum exame de hepatite positivo, esse médico encaminha o paciente para o CADIP para que a gente possa fazer aí todo o segmento e tratamento do paciente. O CADIP também tem testes rápidos disponíveis para quem às vezes queira procurar a unidade diretamente para fazer teste rápido. Nós temos disponíveis também no CADIP. Tá certo.
Você teria alguma mensagem, né, pegando esse gancho do mês do Julho Amarelo, da importância de se olhar e de se lembrar das hepatites dentro do cotidiano nosso dia a dia? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para a nossa população sobre prevenção, sobre atenção mesmo a esse tema? A grande mensagem, Denner, é que as pessoas procurem, né, para fazer esses exames, tá? Nós falamos aí hepatite B e C, são testes rápidos, tá? Então procurem uma avaliação médica sempre que tiver algum sintoma, sinal e sintoma, né, de doença, e que procurem para fazer esse diagnóstico. Se a gente tiver o diagnóstico, nós temos tratamento. Os exames estão todos disponíveis na rede também, então é tudo gratuito pelo SUS, tanto o atendimento, quanto os exames, quanto ao tratamento, né, para que a gente não deixe a doença evoluir, né, e chegar a um ponto de ter pacientes cirróticos, né? Nós temos pacientes com insuficiência total do fígado, que pode até evoluir a óbito. Então, assim, procurar o atendimento médico sempre que tem algum sinal e sintoma de qualquer doença, isso é primordial, né, para todas as doenças, para que aí ele possa estar fazendo o diagnóstico, ser encaminhado para referência quando necessário e fazer o seu tratamento. Então, fundamental que as pessoas procurem para fazer esse diagnóstico aí o quanto antes. Tá certo, então tá dado o recado, né, para você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, que tenha uma atenção maior à sua saúde, não só no caso das hepatites, mas esse mês lembrando sobre as hepatites, mas cuide de si, procure a nossa rede de atenção. Aqui a Santa Casa ela também tem alguns serviços, né, principalmente pronto atendimento particular e convênios, e outras especialidades que a gente possui aqui, atendimento ambulatorial também. Ou seja, utilizar a rede da forma que for, tanto convênios particulares, o nosso tão importante Sistema Único de Saúde, o SUS, para cuidar de si, né? Nosso muito obrigado a você, doutor, pela participação nessa noite para falar sobre esse tema, para trazer um pouquinho sobre as dúvidas que a população tem e estamos aqui de portas abertas para poder discutir sobre esse e vários outros assuntos que não podem ser esquecidos, mesmo dentro desse contexto da gente estar vivendo a pandemia da Covid-19, né? Eu que agradeço, Denner, a oportunidade de estar aqui levando essa mensagem aí desse mês, né, mas que isso seja uma rotina nossa, né, de todos os dias, todos os meses, né, mas que nesse mês a gente leve essa mensagem para que todos possam estar procurando aí o serviço, para que todos possam conhecer um pouquinho mais sobre a doença, né, e a gente possa melhorar isso a nível de saúde pública. Tá certo, muito obrigado. E gostaria já de convidar você que está participando com a gente, que é profissional da saúde, principalmente o nosso foco, mas também está aberto a todo o público. Nós teremos no próximo dia 21, a partir das 7h30 da noite, uma palestra sobre a técnica de registro do eletrocardiograma, que vai ser ministrado pelo professor Dr. Luiz Flávio Franqueiro, por meio da plataforma Simpla, um evento que vai ser realizado pela Santa Casa, com foco nos profissionais, nossos profissionais aqui da Santa Casa, mas também abriu-se a toda a comunidade, a Santa Casa sempre trabalhando de forma a complementar e também passar os saberes, né, dentro das ciências da saúde, da área da saúde, do ensino, da pesquisa. Então, estamos abrindo também, nessa semana, a gente vai ter a realização dessa palestra, que é sobre a técnica de registro do eletrocardiograma, um outro tema que também vai ser trabalhado pela nossa equipe. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam nessa transmissão. Um forte abraço e até a próxima.